Boa tarde, queridos ouvintes. Paz do Senhor a cada um dos meus irmãos que me assistem neste momento. Essa mensagem que iremos gravar agora está no livro de Isaías, capítulo 58. A partir do versículo 1 está falando sobre o jejum aceitável. Qual é o jejum aceitável para Deus? Qual é o jejum que Deus aceita? E nós vamos procurar descobrir de que maneira devemos jejuar, qual é o jejum, como é que eu devo estar para jejuar ao Senhor, para que Ele possa aceitar o meu jejum. Vamos orar a Deus para que a gente possa ter capacidade de entender essa mensagem. Querido Deus, quero te pedir neste momento, meu Pai, que o Senhor me capacite a estar estudando e entendendo sua palavra. Seja também com todos os nossos amigos ouvintes, nossos seguidores, nossos espectadores, que venham estar de coração aberto para que o Espírito Santo possa usar cada um de nós e ter compreensão do que vai ser dito nesta mensagem. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito na nossa vida. Grato sou por tudo, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos conduzindo seguro na tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E assim, vamos começar essa mensagem, essa leitura, aqui por o versículo 1, Isaías 58, que está falando sobre o jejum aceitável. Diz assim: clama em alta voz, não te retenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados. Aqui Deus está falando que é para falar mesmo, é para fazer propaganda da palavra de Deus, que aqui a coisa não é de brincadeira não. Se eu quiser a salvação, eu tenho que me arrepender, me humilhar, orar, pedir perdão, entender que sou pecador e que não mereço nada, somente Deus é que pode ter autoridade sobre a minha vida. E Ele pode me fazer tudo quanto Ele quiser. É preciso que eu esteja me colocando como um vaso para ser usado por Deus, para que Deus possa me abençoar, me perdoar, fazer como necessário seja, para que eu venha a ter o privilégio de viver na presença de Deus. De mim mesmo eu não mereço nada. Mas aqui continua dizendo no versículo 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus. Um povo que tem prazer em se chegar a Deus, mas quando fala em consertar os seus caminhos diante de Deus, então se aborrecem, não quer fazer conforme a vontade de Deus. E nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, sabendo que vai ter reforma. É necessário que haja uma reforma, um reavivamento, um conserto, para que venha sofrer uma transformação. Deixar de lado o pecado, a injustiça, deixar de lado o apontar de dedo ao seu próximo, deixar de lado tudo quanto de ruim, tudo quanto não agrada a Deus, e procurar fazer o que é certo, para que Deus assim possa ter misericórdia
e perdoar os pecados do sujeito, né? E completar essa obra na nossa vida, a qual precisamos fazer, prestando muita atenção no que Deus exige de mim. Que tipo de jejum Deus quer de mim? Qual é o tipo de jejum que Deus vai aceitar de mim? Diz assim, olha, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isto, porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuas, achas o vosso próprio contentamento e te quereis todo o vosso trabalho. Quer dizer que o meu jejum, será que o meu jejum está em conformidade com a vontade de Deus? A maneira como eu me comporto? Porque faço alguma coisa boa, acerto uma vez e na próxima eu já posso errar? Deus diz aqui que Ele não vai aceitar qualquer jejum. Ele não vai aceitar da minha maneira. Ele quer que eu realmente me conserte, me arrependa verdadeiramente. Porque aqui está falando de um povo que tem o prazer de se chegar a Deus. Mas a palavra vai continuar dizendo, é um povo que tem prazer de se chegar a Deus, mas não tem prazer em querer ouvir a verdade de Deus e seguir, né? É por isso que o jejum, muitas vezes que fazemos, não agrada a Deus. Precisamos ver de que maneira estamos nos comportando diante de Deus. Precisamos botar a nossa vida no altar, né? Para que Deus possa assim fazer uma obra na nossa vida. Porque aqui nós estamos falando de salvação. Salvação não é brincadeira. Salvação, ela nasceu por meio da graça de Deus sobre a nossa vida. É uma coisa que nós não merecíamos, né? Não merecíamos, porque nós quando nascemos, já nascemos com pecado, já nascemos enfinhados dentro do pecado. Mas mesmo assim salvo, porque se nascer e morrer, por exemplo, em poucos dias, vai estar salvo, porque Jesus já nos salvou na cruz. Jesus já morreu para nos salvar. E nós precisamos entender isso, né? Então, se Deus nos dá a misericórdia, nos dá o privilégio de que possamos crescer, viver, né, nessa terra, crescer e fazer tudo, né, muitas vezes para o nosso próprio deleite, nem pensamos em agradar a Deus, tudo isso vai de mal a pior, tudo isso é pecado. Quando eu penso em mim, somente em mim eu estou sendo egoísta, né? Ainda bem que existe a palavra de Deus para me dizer que Jesus morreu para me salvar, né? E quem sabe se através dessa palavra que me vai ser pregada, eu consigo quebrantar meu coração, me entregar a Jesus fielmente e ser salvo realmente, né? Porque quando você aceita Jesus, não quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque você vai ter toda uma vida, né? E durante essa vida que você viver, mesmo buscando a presença de Deus, vai haver muita coisa, vai acontecer muita coisa, vai haver transformação. Muitas vezes o crente ele não vive 100% para Deus. Muitas vezes ele pensa em si, o egoísmo, o orgulho, às vezes deixa que nós venhamos fazer alguma coisa pensando em nós. E não é isso, né? Quando nascemos em Cristo, tudo que fazemos a partir de então é para Cristo, né? Se vai haver alguma bonança para mim, é Jesus que vai decidir, é Jesus que vai dar, é Ele que vai fazer na minha vida, né? E assim é a vida do cristão. Então, como é que eu estou agradando a Deus? Diz assim no versículo 3, olha, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuas, achas o vosso próprio contentamento
né? Quer dizer, quer jejuar de qualquer jeito e se contenta com isso, acha que está certo. Mas aqui continua a ler o seguinte: e requereis todo o vosso trabalho. Verso 4 diz: eis que para contendas e debates jejuas, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejues, não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum? Né? Chamarias tu a isto jejum? E dia aprazível ao Senhor? Olha, o jejum para Deus é uma coisa séria. Nós devemos estar preparados para a adoração. Neste dia, porque o Espírito Santo nos chamou para fazer esse jejum, para fazer essa comunhão. O jejum é uma comunhão, o jejum é uma parada que a gente dá na nossa vida para, né, buscar a presença de Deus, buscar arrepender-se dos nossos pecados. O jejum é uma maneira de humilhar-se perante Deus, para que Ele possa então nos exaltar, né? Nos responder com benevolência, para que nós venhamos sentir, né, a força desse jejum no final do dia, ou seja, lá no final do jejum, né? Sentir que teve uma diferença, sentir que o Espírito Santo nos visitou, sentir que Deus está ouvindo tudo que estamos fazendo, a nossa oração, o nosso pedido. Nós vamos nos sentir mais leves, mais perto de Deus. Isso é um processo de transformação mesmo. No livro de Segundo Reis, no capítulo 20, que está falando sobre a história de Ezequias, né? Diz que Isaías foi ter com o rei Ezequias e falou para ele o seguinte: coloca em ordem a tua casa, porque senão tu morrerás e não viverás. Quer dizer, a ordem era para Ezequias ali se transformar, né? Fazer uma transformação na sua vida, uma mudança, né? Mas Ezequias, como diz assim, na história dele lá em Segunda Reis, ele tinha saldos, ele tinha pano para manga, né? Quando o profeta Isaías deu as costas e foi embora, Ezequias virou o rosto para a parede e disse que ali ele confessou a Deus e disse: Senhor, se lembre de que andei reto na tua presença, de que eu, né, fiz algo bom ou coisa parecida, né? Ele fez tipo uma cobrança a Deus, e Deus, né, sabia que ele tinha feito aquilo, e Deus, e disse que Ezequias chorou muitíssimo, né? Eu não sei se porque arrependido, ou se porque ele tinha feito o governo dele com justiça, porque de fato Deus fala bem de Ezequias ali. Diz que ele foi um rei que ele fazia o que era justo diante de Deus, né? E Ezequias ele cobrou isso do Senhor. E o Senhor então, vendo aquele clamor dele, né? Ele estava doente, estava enfermo. E Deus disse assim, voltou para lá para o meio do jardim, onde encontrava ainda Isaías, e disse: olha, volta lá para o meu servo, né? E disse para ele que eu vou sarar ele em 3 dias. E que
ele vai ter mais 15 anos de vida, né? Então, esses 15 anos de vida seria para ele se preparar direitinho ali para, né? Aumentar mais ainda o laço dele com Deus, a comunhão. Mas se nós formos ler o restante da história, não vai dizer isso, vai dizer que ele se exaltou, que ele, em vez de testemunhar da bênção, dessa bênção que Deus deu para ele, né, esses 15 anos a mais, seria, vamos dizer assim, uma chance para ele consertar. Certamente ele tinha errado em alguma coisa. Em vez dele testemunhar sobre a bênção, a cura que Deus deu para ele, ele foi se exaltar ali com os caldeus, né, o povo da Babilônia, que foram visitar a casa dele. E ele, em vez de mostrar um testemunho que Deus tinha feito na vida dele, ele foi mostrar a sua vida, como dizer assim, financeira, os bens que tinha adquirido, né, os armamentos e tudo isso. E aí o profeta Isaías depois falou para ele, olha, está vendo tudo isso aí? Em pouco tempo o povo vem buscar tudo que é teu. Até os teus filhos gerados por ti, eles levarão como escravos. E tudo isso aconteceu. Ezequias ele não soube aproveitar aquele tempo de bonança que Deus deu para ele. Então é assim que nós precisamos fazer, né? Então o jejum é uma coisa assim que Deus faz na nossa vida. Nós vamos fazer essa comunhão com Deus e Deus, no final, quando se agrada do nosso jejum, Ele faz maravilhas na nossa vida, para que nós possamos sair testemunhar, né, da bondade de Deus, que Deus tem feito em nossa vida, que Deus tem estendido a vida do seu povo. E aí diz aqui em Isaías ainda, voltando para Isaías, capítulo 58, 6, diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo, né? Aqui Deus já está falando sobre eu pegar leve com o meu vizinho, com o meu próximo, né? Deixar de julgar a vida dos outros, né? Deixar de julgar, ser mais manso, ajudar o meu próximo, o precisado, né? O necessitado, né? Dizer assim, repartir o meu pão com ele, né? O meu alimento com o faminto. É isso mesmo? Repartir o meu pão, despedaçar o jugo. Não devemos julgar o nosso próximo, porque certamente não somos melhores do que ninguém. Somos todos no mesmo patamar. Para Deus, nós somos todos iguais. Aqui mesmo em Isaías, se eu não me engano, é capítulo 56 ou 66, diz que, acho que é 66,4, vamos ver aqui, 66,4, deixa eu ver se é isso. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus... Não é isso, peraí. Sessenta e quatro. Versículo... Aqui é 64, versículo 6, onde diz assim, olha, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças
como trapos de imundícias, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Né? Então aqui a palavra de Deus diz assim que somos tão bons, que somos comparados por Deus, nós somos comparados como trapo de imundícia. Né?